Paz e glórias, que eu peço a permissão de Deus neste momento para que Ele me dê as boas novas. Santo, 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 santo é o Senhor Deus, o Altíssimo é tua moradia. Exército diante de Deus, a terra está cheia de tua glória, que essa glória caia, se eu encontrar graça e favores a teus olhos, sobre mim e sobre toda essa humanidade. Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador, abra a porta do meu coração, alma e recebo como único Senhor e Salvador de minha vida e alma. E o Espírito Santo de Deus, peço-lhes em tua presença, ensina-me, meu amigo, meu companheiro do meu dia a dia. Em tudo que eu for falar, em tudo que eu for fazer, que seja feito e falado segundo a vontade da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Amo cada um de vocês, é o amor de Cristo. Penso eu que vocês também o mesmo. Gente, amem uns aos outros. O que vou falar aqui é de mais profundo do meu sentimento, do meu corpo, da minha alma. É algo que cada um de vocês tem que realmente sentir. Lembrando que Cristo está voltando. Jesus irá reinar e é fato dizer-lhes que uma nova Jerusalém irá se levantar. Amém? Então, irmãos e irmãs, meus queridos e minhas queridas, ouçam o que eu tenho para lhes dizer. Ouçam as vozes do vento. Jesus Cristo. Sou a boca de Jesus. Sou Alexandre Mendonça Santos. Não sou um pastor, padre, bispo. Sou uma pessoa comum como cada um de vocês. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Olha, disseram a mim: parem de falar de Jesus desta casa. Está entendendo? Nunca poderei esquecer a voz irritada do pai, que estava furioso por causa da conversão. Aí, depois de um encontro meu, pessoal, com o Espírito Santo, a indignação ficou ainda pior dele. Porém, eu, Alexandre, comecei a ouvir outra voz. Era o som do Espírito Santo. E ele me dava o amor do meu pai, que superava tudo que havia conhecido na infância e na adolescência. Não me importava o que meu pai dissesse. Conseguia olhar para ele com total tranquilidade. E parecia que quanto mais furioso ele ficava, mais amor o Espírito me dava. 3 coisas aconteceram quando o Espírito Santo entrou em minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Primeiro, a palavra do Deus vivo se tornou a vida absoluta para mim. Não lia mais um pouquinho de Mateus e outro pouco dos Salmos. Abria a Bíblia e sentia como se estivesse dentro dela, vendo-a ao vivo e em cores vivas. A voz do Espírito Santo me guiou para uma grande aventura nas Escrituras. Segundo, gente, minha vida de oração mudou completamente. As horas de oração em que bocejava e me repetia: acabaram? O Espírito Santo e eu estávamos conversando. Ele fez de Deus algo real. Ele se manifestou, deu-me poder e ousadia que me fizeram sentir isso que vocês estão vendo. Com 3 metros de altura. E terceiro, ele transformou a minha vida cristã diária. Eu realmente comecei a cantar louvores e não sabia por que até ler as palavras. Deixem-se encher pelo Espírito, falando-se entre si com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a quem? Ao Senhor. Vão lá e vê Efésios 5, 18 e 19. O que começou a acontecer comigo não foi algo natural, gente. Era sobrenatural. O Espírito tinha tomado conta de mim. Começou a me batizar com amor pelas pessoas, oh glória, e especialmente pelo meu próprio Pai. Foi exatamente que a palavra declarou: Deus derramou o teu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Lá no Romanos 5 e 5 diz: eu me tornei uma pessoa tão mudada, gente. Olha, eu, Alexandre, um servo de Deus, que meus instintos foram ali naturais, foram substituídos pela liderança do Espírito. Aprendi o que significava crucificar a carne. E percebi que não podia fazer isso sozinho, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo o Espírito Santo de Deus fizerem morrer os atos do corpo,
viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, oh glória de Deus, são filhos de Deus. Ali você verifica no Romanos 8, 13 e 14. Olha, a voz dele. Como você é guiado pelo Espírito. Familiariza-se com a voz dele. Você a conhece, responde a ela. E quanto mais em comunhão com ele, mais profundo torna-se a sua relação. No começo. Desde o começo dos tempos, Deus deixou claro a pessoa e o poder do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é a primeira manifestação da Santíssima Trindade nas Escrituras. E o poder de Deus se movia sob a face das águas. Livro de Gênesis 1, 2. Quando Deus criou o Adão do barro, começou antes criando o barro. Aquele barro estava absolutamente morto até que o sopro de vida o acertou. A Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. No livro de Gênesis 2:7. O sopro de Deus é o Espírito Santo. Aqui está como Jó, livro de Jó. Vão lá e observe. Ele descreveu: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Lá no livro de Jó 33:4. No momento em que Deus soprou sobre Adão, ele viveu. Gente, olha, quando Adão abriu seus olhos, o primeiro contato que teve foi com o Espírito Santo, pois ele era o sopro que fluiu pelo corpo de Adão e permaneceu pairando sobre Adão, sobre ele. Adão se levantou completamente preenchido pela presença de Deus. As Escrituras contam que Deus, o Espírito Santo, era o poder da criação. Com teu sopro, os céus ficaram límpidos. Lá no livro de Jó 26:13. Olha, o que é ainda mais emocionante, no entanto, é que Deus quer guiar este mesmo Espírito, sabe? Em você e entregá-lo a você. Ele realmente quer derramá-lo sobre você, gente. Até que sobre nós, eu, vocês, todos nós, o Espírito Santo seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil. E o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. Veja lá no livro de Isaías 32, 15 e 16. Olha, que promessa maravilhosa! Deus quer derramar seu Espírito sobre você, sobre mim, sobre nós. Ele quer que você, nós, como Adão, ganhe vida. Perceber que o sopro de Deus é o Espírito de Deus foi para mim, Alexandre Mendonça Santos. Não sou bispo, não sou pastor, não sou apóstolo, sou uma pessoa comum como vocês. Descobri que fosse como um tesouro enterrado. Descobri que o apóstolo falou sobre você. Muitas pessoas já. Portanto, quem exatamente está falando? De quem era a voz que você ouviu? Acredito que ouviu a voz do Espírito Santo. Ele é aquele que comunica a voz de Deus. A descrição da voz de Deus Pai está registrada em livro de Jó. Escute o estrondo da tua voz, o trovejar da tua boca. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas. Oh, glória a Deus, aleluia. Acima de quem? Do nosso entendimento. Livro de Jó 37, 2, 4 e 5. Olha, o poder da voz de Deus era mais que o povo de Israel poderia entender. Abre os ouvidos no que eu vou lhes dizer. Olha, uma voz do céu. Como Deus falava com Moisés por intermédio de um anjo, no Novo Testamento, há apenas 3 momentos em que Deus realmente fala. Primeiro, ele fala de Jesus. Então, uma voz dos céus disse-lhes: este é o meu filho amado em quem eu me agrado. No livro de Mateus 3,17. Depois o próprio Jesus Cristo de Nazaré pediu ao Pai para glorificar-lhes o teu nome. E eis o que aconteceu. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Lá no livro João 12:28. Vejam, a multidão que ouviu isso, gente, contou que tinham atrovejado no verso 29. Olha, a única outra vez em que Deus falou diretamente foi quando as nuvens cercaram os discípulos no Monte da Transfiguração e ele disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Livro de Mateus 17:5. Novamente, a voz de Deus produziu um resultado incrível. Ouvindo isso,
Os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Porém, Jesus Cristo de Nazaré se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E, erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Nos versos 6 aos outros. Vão lá e verificam, tá? Gente, vem cá, me diga. Vocês podem dizer: Alexandre, servo de Deus, pensei que Deus tinha falado pela palavra. Exatamente, eu lhes digo. Porém, aquele que estava falando era o Espírito Santo. Deixe eu, Alexandre, um servo, discípulo, lhes dar um exemplo. A voz que foi ouvida pelos profetas foi a voz do Espírito, não a voz do Filho e nem do Pai. Lá no livro de Isaías, ele fala sobre ouvir a voz do Senhor dizendo: vá e diga a este povo, estejam sempre vendo, que jamais percebam, tornem insensível o coração deste povo, tornem surdos os teus ouvidos e feche os teus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Lá no livro de Isaías 6, 9 e 10. Entretanto, gente, quem está realmente falando? Era realmente a voz do Senhor? Ou era a voz de Jeová na terra? O Espírito Santo, de Javé na terra. O Espírito Santo. Para descobrir, vamos olhar para as próprias Escrituras, já que isso se repetiu nos livros dos Atos dos Apóstolos. Paulo, em Roma, sobre o olhar cuidadoso de um guarda, pregou que o Espírito Santo falou justamente por meio do profeta Isaías aos teus antepassados, dizendo-lhes: vá a este povo e diga, ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os teus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Lá no livro de Atos de Apóstolos 25 ao 27, me diga, quem realmente falou essas palavras? O que Isaías retribuiu ao Senhor, Paulo esclareceu como sendo falado pelo Espírito Santo. Lembre-se, gente, de que o Novo Testamento explica o Antigo, tá bom? Aqui está outro exemplo. Em livro do profeta Jeremias, lemos: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, Todo-Poderoso sou que sou. Porei a minha lei no íntimo dele, e a escreverei nos teus corações. Serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. Livro de Jeremias 31 e 33. Ali o profeta escreve. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que eu lhes farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em teu coração e as escrevereis em tuas mentes. Mas para entender a verdadeira fonte daquela escritura, você precisa lê-la no livro dos Hebreus. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em teu coração e as escreverei em tua mente. Hebreus, livro de Hebreus 10, 15 e 16. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele não apenas testemunhou isso, mas as Escrituras revelam que primeiro ele diz, lá no versículo 15. Quem é Javé? Jeová. Uma profunda mudança aconteceu na minha vida, Alexandre, espiritual, quando eu percebi que o Espírito Santo era Deus. Olha, milhões de pessoas e eu estava entre elas, gente. Olha, foram, gente, abre os ouvidos, de alguma forma levadas a acreditar que ele é menos igual. Fomos, de alguma forma, doutrinados a isso, porque ele é o terceiro, porque não é realmente Deus. Você deve aceitar essa verdade. Olha, abre os ouvidos. O Espírito Santo é Deus. Ele não é menos Deus do que Jesus, não é menos Deus do que o Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai e quanto ao Filho. Jeová, Javé, é o nome do ser trino. Não é o nome de somente um deles.
O Pai se chama Jeová, Javé, o Filho se chama Jeová, Javé, o Espírito Santo se chama Jeová, Javé. Quando Deus Pai fala, usa a voz do Espírito Santo. Quando Jesus o enviou os 12 apóstolos, ele disse-lhes: não se preocupem quanto ao que dizer-lhes ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas quem? O Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Livro de Mateus 10, 19 e 20. Vão lá, absorvem. Olha, veja bem, somos aconselhados várias vezes no Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2, 7, 11 e 17. Que voz devemos ouvir? A voz do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Até o próprio Cristo Jesus de Nazaré não fala sem o Espírito Santo. Vão lá, em Atos, vemos que ele foi levado ao céu depois de ter dado instruções por meio de quem? Do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido nos livros de Atos 1, 2. E em Hebreus, livro de Hebreus, descobrimos que Cristo se ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. Livro de Hebreus 9, 14. Está ficando claro, gente? Abre os ouvidos. Você está ouvindo? Está ficando claro que o Espírito Santo é aquele que fala sobre o céu em teu coração. Ele é a voz de Deus para vocês. Oh, glória a Deus, aleluia. Abre os ouvidos, gente. Pode-se dizer, bem, eu sei que era Deus falando comigo. É claro que era Deus. Era Deus, o Espírito Santo falando comigo. Alexandre. Por outras palavras, era o Pai falando por intermédio do Filho, falando pelo Espírito. Olha, gente, abre os ouvidos. A partir do que você já aprendeu, pode imaginar o que aconteceria se Deus Pai falasse com você em voz alta? Você não poderia suportar, duvido que estejas preparado para ouvir as vozes do vento de Jesus Cristo, descrita como o som de muitas águas, no livro de Apocalipse 1,15. Olha, quando João a ouviu, caiu a teus pés como morto. Versículo 17. Olha, o Espírito Santo, no entanto, gente, faz com que a voz do Pai e do Filho seja tranquila, adorável e perfeitamente clara. Olha, abre os ouvidos. No momento em que eu percebi que o Espírito Santo era Deus e eu comecei a louvá-lo e tratá-lo como Deus, a minha vida começou a mudar. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu, Alexandre, um servo discípulo, não vi mais o Espírito Santo como algum ser menor e mais fraco, misterioso e parado em algum canto. Acreditem, não foram apenas Deus Pai e Deus Filho que receberam todo o meu louvor. Deixe-me falar novamente. Olha, abre os ouvidos. Vem comigo. O Espírito Santo é Deus, igual em majestade, poder, glória e eternidade. Ele é Deus. Me diga, olha, vejam, o que Jesus Cristo de Nazaré disse sobre o Espírito? Disse que quando ele vier, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Lá no livro de João 16,13. Olha, o que ele ouve? O precioso Espírito Santo ouve o Pai e fala diretamente com você. Porém, quando ele fala, não diz, o Pai diz. Ele fala, eu digo. Por quê? Porque Pai e Filho e Espírito Santo sempre agem em harmonia. Trindade. Como o sol no céu. Gente, abre os ouvidos. É tão fácil limitar a Trindade ou dividi-la indo contra as Escrituras, tá? Jovens cristãos muitas vezes perguntam, como Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? Deus é um, porém Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo. E embora este livro seja sobre o Espírito Santo, estou diferenciando-os propositalmente para mostrar-lhes o ser triuno. Deus é como o sol no céu. Se olhar para o seu brilho, verá um sol, porém na realidade é um sol trino que mantém nosso planeta vivo. Há três elementos distintos: o sol, a luz e o calor. É assim com a Santíssima Trindade. O Pai é como todo sol, Jesus é a luz e o Espírito Santo de Deus é o calor que você sente quando está na presença do Pai. O que você sente? Olha, me diga. Você sente o calor e a energia e o poder do Espírito Santo. Se olhar para o rosto do Pai, quem me vê, vê o Pai. Jesus disse a Filipe, João 14, 9. Vão lá, verifiquem. Fico animado quando penso no momento
em que vou entrar no céu, a divindade estará lá. Quando eu parar diante do Pai, verei os três, o Espírito, o Filho e Deus. Como é Deus? Não há nenhum lugar na palavra de Deus onde o Pai é descrito em detalhes. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu que a glória de Deus e Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Atos 7:55, olha, absorvem. Estevão viu claramente Jesus, mas quando viu o Pai, conseguia perceber apenas a glória que o cercava. Sim, Deus Pai tem uma forma, mas nenhum homem a conhece. Filipenses 2:6. A palavra diz, abre os ouvidos, gente. Vem comigo. Ninguém jamais viu a Deus. João 1:18. Mas o Filho veio para revelá-lo. Absorvem, gente. Se olhar bem para o que Cristo disse, vocês vão entender para o que Cristo abraça a divindade. Jesus Cristo de Nazaré falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. E as Escrituras ensinam que somos levados ao Cristo pelo Espírito. Em outras palavras, é preciso ter o Espírito se quiser ter a divindade. Quando vocês abraçam o Espírito Santo, também está abraçando o Pai e o Filho. Eu, Alexandre Mendonça Santo, discípulo do servo, nunca vou esquecer do dia em que o Espírito Santo revelou-me que teu reino é igual ao de Jesus. Ele me mostrou nas Escrituras que é chamado de Senhor. Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, disse-lhes: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ali há liberdade. Segundo Coríntios 3:17. Olha, está certo. Todos confessamos que Jesus é o Senhor, mas o Espírito Santo também. Ele é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é onisciente, mas, infelizmente, a liberdade não é encontrada em todo o lugar. Algumas igrejas parecem mais uma prisão hostil do que uma casa de louvor. Por quê? Porque o Espírito não é o Senhor naquela congregação. Nunca se esqueça disso, gente. Abre os ouvidos, receba isso. O Senhor é o Espírito. Olha, no versículo seguinte, Paulo escreve: e todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estando sendo transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, lá no versículo 18. Olha, como você sabe, em seguida, você precisa entender que a Santíssima Trindade dita é a glória de Deus. Deus Pai é a glória de Deus. Deus Filho é a glória de Deus. E Deus Espírito Santo é a glória de Deus. Oh, aleluia, glória, discernimento e sabedoria, graça de Deus, Senhor. Porém, quem manifesta esta glória agora é o Espírito Santo. E isto é parte de quê? De seu trabalho. Deixe-me, eu, Alexandre, lhes fazer outra pergunta. Olha, me diga, você sabe que foi salvo de teus pecados? Bem, como sabe disso? Ouviu uma voz celestial do céu? Jesus apareceu em corpo físico e disse-lhes: você está salvo? Como sabe que passou da morte espiritual para a vida? Sabe disso porque o Espírito lhe contou. Sabe com tanta convicção que é capaz de morrer por isso. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala, ele fala direto em seu ser, dentro de seu sangue e sua medula. Medula, glândula pineal, exatamente de sua fórmula. Sabemos que Jesus está vivo. Não que porque vimos o seu rosto, mas sabemos que ele está vivo por causa de teu Espírito. E esse mesmo Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Alguém recentemente me perguntou: olha, Alexandre Mendonça, como você sabe que você está salvo? Tudo que eu, Alexandre, pude responder foi: sei, que eu sei, que sei, que sei. Essa é a força, é a segurança que o Espírito Santo, oh glória a Deus, me entregou. Sério, gente. O Espírito, gente, não é só a voz que você ouve. Ele também é o poder que você sente. O profeta Miqueias disse: olha, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito no Senhor, estou cheio de força e de justiça. Glória a Deus, aleluia. Miqueias 3:8. Olha, o Espírito Santo é o poder de Deus. Até o anjo disse a Maria, quando estava prestes a dar a luz a Jesus, Cristo de Nazaré: o Espírito Santo virá
sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a tua sombra. Lucas 35, ele é esse poder proeminente. O Espírito Santo é também o teu grande defensor. Por exemplo, olha, me diga, gente, quem você acha que o protege dos ataques de Satanás? Espírito maligno, guerra espiritual, é o Espírito Santo, pois ele virá com uma inundação expelida sobre o sopro do Senhor, lá no livro de Isaías 59. Quando você lê esse versículo, você chega à conclusão de que o inimigo vem com uma inundação. Entretanto, tenho uma notícia para vocês. Abra os ouvidos. Olha, absorve. A enchente é o Espírito Santo, não o Satanás. Olha lá, veja em hebraico, não existe vírgulas. No entanto, o tradutor do rei James colocou uma vírgula depois da palavra inundação e fez com que o inimigo parecesse mais poderoso do que realmente é. O verdadeiro hebraico diz que quando o inimigo chegar como uma inundação, o Espírito irá contra ele. Siga-me. Quem o mantém salvo? O Espírito Santo. Essa é a tarefa designada a ele pelo Cristo Jesus. Frequentemente o chamamos de Jesus Cristo de Nazaré, mas ele é, na verdade, gente, abre os ouvidos, o Espírito Santo de Jesus. Novamente, olha, nós só separamos para o bem da discussão, para que possamos entender melhor, porque são, na realidade, um único ser. Pois onde está o Espírito Santo agora? Está Jesus e também o Pai. Quando o Espírito Santo conversa com você, todos os três estão conversando, mas o Espírito Santo é aquele que você ouve. O Espírito Santo é aquele que você sente. O Espírito Santo é aquele que o guia de acordo com a vontade do Pai, Deus Pai Celestial. Quando eu, Alexandre, ouvi pela primeira vez as palavras de Jesus, siga-me, me perguntei como isto era possível. Os teus seguidores deveriam subir com ele na ascensão? É claro que não. Quando Cristo voltou ao Pai, enviou o Espírito Santo dizendo-lhes, ele os guiará. Lá no livro de João 16:13, Jesus estava dizendo, parem de me seguir, estou indo embora, mas agora estou enviando-lhes o Espírito Santo de Deus. Vocês devem segui-los. Então por que falando, estou seguindo Jesus, quando o único guia que temos é o Espírito Santo de Deus? Seguindo sua voz, desde o momento de meu primeiro encontro com o Espírito Santo, sabia que devia seguir sua voz, tá bom? Eu, Alexandre, havia apenas duas opções. Ou poderia seguir o som de um mundo carnal, ou poderia segui-lo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, desejo carnal, vida mundana. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8:5. É tão básico quanto a própria vida. Isto é fato. Se você deseja a carne, seguirá a carne. Mas se seu coração anseia pelo Espírito Santo, Jesus será atraída a ele como um imã. Começa-lhes como um desejo. No meu caso, havia uma grande pergunta. Como eu, Alexandre, posso realmente conhecê-lo? Servo discípulo, como Abraão, Isaac e Jacó? Era um grito no meu coração. Minha grande vontade era conhecer o Espírito Santo pessoalmente. Eu, Alexandre, não me decepcionei. Olha, veja bem. Paulo diz, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus, oh glória a Deus, aleluia, não estão debaixo da lei. Lá no livro de Gálatas 5:16-18, olha, uma coisa incrível, gente, aconteceu ao apóstolo Paulo e teus companheiros. Absorvem a sabedoria, inteligência. Olha, diante o seu missionário, eles foram até a Frígia e Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos 16:6-7, tá bom? Isso mesmo, gente. Olha, estavam tão sintonizados a voz do Espírito Santo que provavelmente disseram, bem, se ele não vai, também não vamos. Porém, talvez as palavras mais reveladoras na descrição
era que eles foram mantidos pelo Espírito Santo. Quando Cristo Jesus voltou ao Pai, o Espírito Santo voltou e começou a fazer o trabalho de Cristo Jesus na terra. Me diga, você já começou a reconhecer sua voz? Então Paulo reconheceu durante aquela mesma viagem. O Espírito Santo de Deus, por meio de uma visão, mostrou ao apóstolo um homem de um país distante em pé suplicando: passe a Macedônia e ajude-nos. Versículo 9. Paulo partiu imediatamente. Sua consciência confirma. Como o Espírito Santo fala e dá testemunhos da sua consciência. Na carta de Paulo à igreja em Roma, ele fala: digo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência o confirma no Espírito Santo. Lá no livro de Romanos 9:1. Nunca duvidem do direcionamento do Espírito Santo. Quando seu interior estiver com problemas, não se mova. Se tentar ser seu próprio guia, acabará literalmente em colapso. Ouçam a sua voz quando ele estiver falando com tua alma. Durante o programa de construção da igreja, eu estava vindo e observando e perguntaram para mim: como você está fazendo a coisa certa? A resposta foi a mesma de quando me perguntaram sobre a minha salvação. Sei. O Senhor, por meio do Espírito Santo, me disse para começar a construir, tá bom? Toda a decisão em minha vida está baseada naquela mesma voz interior. O mundano, ou a vida mundana, não tem a mínima noção das coisas do Espírito, porque são espiritualmente cegos. Porém, você pode conhecer. Gente, abre os ouvidos. Faça como eu. Abra o coração e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo também. Porque, porém, o Espírito opera e está aprendendo a reconhecer a tua voz. É da mesma forma que sabemos que o céu é real. Apesar de que nunca termos cruzado os teus portões perolados, ele se torna vivo para nós pelo Espírito. Ler sobre o céu na palavra, na Bíblia Sagrada, é maravilhoso, mas não é isso que o torna realidade. Milhões de pessoas leram a Bíblia e ainda serão enviadas à condenação eterna, tá bom? Por quê? Porque a palavra não entrou em seus corações. Aqui está a resposta. Eles nos deu a compreensão de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lá no livro de 2 Coríntios 3:6, para a linha incrível, como alguém pode ler as Escrituras e dizer-lhes: não acho que ele quis dizer isso, ou ele não realizou aquele milagre realmente, ou ele não nasceu da Virgem Maria, ou... O problema é simples. Estão pensando com sua mente carnal. No entanto, você pode discutir as mesmas questões com absoluta segurança. Não foi o que você leu, foi o que o Espírito Santo contou a você. Oh, glória! Eu aceito, eu recebo, é verdade, é certo, sei que sei, e é. E pode apostar sua vida nisso, se você quer apostar e crer como o Espírito Santo está, leia e releia como suas palavras, e o Espírito Santo te diz, como nosso Espírito, somos filhos de Deus. Romanos 8,16, como sabemos que é verdade, o Espírito Santo de Deus, testemunha direta para o Espírito. Novamente você sabe que sabe. O Espírito Santo, gente, abre os ouvidos, é Deus, a testemunha, tá bom? O que Pedro diz quando os apóstolos chamados durante o Sinédrio, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Lá no livro de Atos 5:32, olha, essa é a contínua confirmação que o manterá no centro da vontade de quem? De Deus, Pai Todo-Poderoso. Se há um versículo em particular que o Espírito Santo me revelou e que transformou minha vida, eu, Alexandre Mendonça Santos, um discípulo, um seguidor, foi este: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam como todos vocês, 2 Coríntios 13:14. Olha, o Espírito me apresentou esse versículo diversas vezes. E quanto mais eu, Alexandre, o estudava, mais animado ficava. De repente, eu sabia que o Espírito Santo era para mim hoje. Aqui está o que o Espírito Santo me mostrou
quando conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quando ele morreu na cruz do Calvário por nós, por mim e por vocês. Quando conhecemos o amor de Deus, quando vimos a cruz, os dois se referem ao passado. Porém, depois lemos: a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu falei: é isso. O Espírito Santo está aqui para comungar comigo e estar comigo agora. Que comunhão! Oh, glória a Deus, aleluia! Bendito é teu santo nome, Deus. O que as Escrituras quer dizer quando falam sobre a comunhão? Há 7 significados. Primeiro, a palavra comunhão significa presença. O desejo do Pai é que a doce presença do Espírito Santo esteja com você, com nós. Segundo, significa companheirismo. Você não precisa orar para o Espírito Santo. Simplesmente torna-se companheiro dele, um amigo. E deveria procurar essa comunhão, como procuraria água no deserto. O terceiro significado é compartilhar. Você abre teu coração e ele abre o dele. Oh, glória a Deus! Você compartilha a sua alegria e ele, o Espírito Santo, compartilha a dele, junto com a sua. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aleluia! Escreveram os apóstolos aos crentes na Antioquia. Atos 15 e 28. Estavam compartilhando, até escrevendo cartas juntos. Quarto, olha, comunhão. A palavra comunhão significa participar com. O Espírito Santo se torna teu parceiro. A Escritura, cheia de frases como trabalhando com eles e o Espírito em nós, deixa claro que o trabalho do Espírito está participando comigo e com você, com todos nós. Quinto, significa, sabe o quê? Intimidade. A comunhão significa intimidade. Você nunca experimentará um amor com Cristo, maior com Cristo, até saber que o Espírito Santo que traz esta intimidade. Não há outra forma. Deus derramou o teu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5,5. Não é possível amar a Deus sem o Espírito Santo. Sexto, tá bom? A palavra significa amizade. O Espírito quer ser seu amigo mais íntimo, alguém com quem você pode compartilhar os mais profundos segredos de teu coração. Lembre-se disso. Amém? Glória a Deus. E sétimo, comunhão. Comunhão significa camaradagem. Em grego, a palavra significa comandante. Ele é como capitão, um governante ou um chefe, tá bom? Mas alguém amoroso e amigo. Assim como ele instruiu os apóstolos para onde deveriam ir e para onde não deveriam, ele deve ter a permissão para guiar as tuas questões pessoais. Abre os ouvidos, gente. Vem comigo. Deixa Jesus ser Jesus na sua vida, Espírito Santo ser Espírito Santo na sua vida. Lembre-se, desde quando o Espírito Santo partiu, o Espírito Santo comanda dentro a terra. Você está com ele, dentro dele, o Espírito Santo está com ele. Quando comecei a conversar com o Espírito Santo, começava a falar com ele dia e noite. Não passava um dia sem dizer: Espírito Santo, precioso é o Espírito Santo. E começamos o nosso tempo de oração e comunicação. O som de tua voz. Gente, meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, eu peço-lhes, abra os ouvidos, penso eu que vocês recebam o Espírito Santo, Jesus, Deus, como único Senhor e Salvador da vida de vocês. Vem comigo. Olha, o que eu tenho a lhes dizer, gente, tudo isso é e já é determinado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Recebam o Espírito Santo, tá bom? Deixa Jesus ser Jesus na sua vida. Ele move você como único Senhor e Salvador, e o Espírito Santo de Deus também. Seja amigo. Deixe ele ser também teu melhor amigo em tudo, em todas as suas ações, em tudo que você for fazer, tá bom? Beijo eu. Penso eu que vocês reflitam tudo que eu falei. Eu sou uma pessoa comum como cada um de vocês. Não sou um peregrino nessa terra. Não sou um pastor, um bispo, nada, um padre. Sou um servo, um discípulo, um estudante da teologia, da angiologia. Meu maior professor é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não pago teologia, nada. Ele é que me induz nas boas novas, tá bom? Nessa vida mundana. E desafastar de tudo e aceitar como único Senhor e Salvador. Receba a palavra, tá bom? Que Deus, no mais profundo do seu íntimo, toque em teu coração, em tua alma, e faça você entender que verdadeiramente você é propriedade de Deus. Que você vive nesse mundo
e aos olhos dele você não pode errar e fazer nada que desagrada. Que os mandamentos estejam contigo, que os dons que eles enviaram a vocês, vocês adquirem e agem segundo a vontade do Pai, de Deus, e não use isto como benefício para ter boas novas. Sim, e que a graça dele caia sobre cada um de vocês, que a misericórdia dele caia sobre cada um de vocês, que ele tenha piedade de tudo e todos os seus erros, suas vontades e seus desejos de carne carnal. Pois o Espírito Santo move. E nesse curto diálogo, irei fazer uma breve oração para nós. Pai, abra teus ouvidos, estenda sua mão, inclina-se e ouça as minhas vozes. Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, eu peço-lhes que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria e inteligência, para que tudo que formos falar aqui seja pela glória, salvação e nosso entendimento. Toda honra, toda a glória do Senhor. Bendito é teu santo nome, Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de toda a nossa vida e alma. Pois sabemos que sem em ti não chegamos ao Pai, pois deixastes um Espírito Santo Consolador que fortalece nos entendimento da nossa alma. Eu necessito disso e peço-lhes que me regue com toda a luz, com toda a sabedoria e discernimento, para que eu faça tudo que é certo e reto, não erre e não peque. Perdoa meus erros, perdoa meus pecados. Espírito Santo de Deus, induza-me nas boas novas, sim, na literatura bíblica, me faça ser educado através da literatura, que eu não tenha a literatura como palavras e com a essência do Pai, de Deus, do Espírito Santo, do Senhor, movendo-me nas boas novas, e que minha vida seja abençoada na vida contemporânea, material, espiritual e sentimental, segundo a sua vontade e teus desejos. Eu peço-lhes, Pai, a todos que estão a me ouvir, a todos que estão a receber essa minha palavra, não sou ninguém, sou um peregrino e o Senhor usa-me, me possui, me usa a falar às pessoas. Jerusalém, uma nova Jerusalém irá ser levantada assim, seremos arrebatados, Jesus está a vir e cada um prestará conta segundo a sua vontade, para com o Pai, para com Deus. Portanto, aqui eu estou e sigo os caminhos da porta estreita, me deleito, me alimento da palavra. Como cada um de vocês, eu peço, lhes invoco discernimento e sabedoria. Profetizo para que cada um de vocês receba Jesus como Senhor e Salvador e faça segundo a vontade da palavra. Mas não tenha a palavra como palavra, tenha o Espírito Santo como sentindo ele, regindo, regando sua alma, fazendo você dizer sim a tudo para com Deus, fazendo você dizer já é, determinado para com Deus, e que assim seja, segundo a sua vontade. Pai, Filho e Espírito Santo é o que eu profetizo na vida de cada um, que sejamos mais amigáveis e que os mandamentos estejam em praticidade e que permanecemos todo santo dia na presença do Senhor, na presença de Deus, de Jesus, Nazaré. Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, louvado seja teu santo nome, Deus. Jesus, para sempre será louvado. Glória e paz, irmãos, em uma única só voz. Seres celestiais, anjos, verdadeiro anjo de Deus, Gabriel, Rafael, Miguel, Uriel, Metatron, nosso santo anjo da guarda, nosso zeloso guardador, por si a ti nós entregamos sempre a nossa piedade divina, sempre nos regue, nos rege, nos governe, nos ilumine, cuidando de nós. Maria, mãezinha de Jesus Cristo, paizinho, dê um passo à frente e pise na cabeça da serpente. Livre-nos de todos os males e erros e pecados. E o sangue de Jesus, o sangue de Deus, o sangue de Todo-Poderoso, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem poder. Cele nossas casas e batentes, cele nosso corpo e nossa alma contra ataque de inimigos visíveis e invisíveis, pois está repreendido na minha vida, na vida de cada um de vocês, Satanás, a guerra espiritual. Eu fortaleço com o Espírito Santo na vida de cada um. E todos digam amém.